Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, o tema da nossa aulinha de hoje é Momento de Delírio, reflexões e desdobramentos da obra de Bachelard. A ideia da aula de hoje é fazer uma reflexão livre e aprofundada a respeito das possibilidades da gente, possibilidades e desdobramentos, né, da obra de Bachelard. Muito bem, então vamos olhar aqui para aquele esqueminha do Bachelard, né? O Bachelard fala que o caminho da mente científica é esse aqui, né? Aquele que vai do geométrico, intuitivo, concreto, visual, em direção ao abstrato. E no meio do caminho você tem obstáculos epistemológicos que obstam, né? Ou seja, que interrompem, que atrapalham esse processo, certo? Muito bem. Então, gente, eu vou agora ignorar esses obstáculos e vamos pensar só nesse movimento, ó, do geométrico, intuitivo, concreto e visual em direção ao abstrato. Gente, isso é muito profundo e muito importante, tá? O Bachelard, ele tinha uma intuição, uma sapiência, uma percepção da realidade realmente incrível, tá? Então é isso que a gente vai tentar pensar hoje. O que ele está querendo dizer para a gente quando ele fala que o verdadeiro espírito científico caminha nessa direção, né? A gente precisa se desprender das impressões primeiras, daquilo que é simples, daquilo que é geométrico, daquilo que é concreto e intuitivo, e ir necessariamente em direção ao abstrato. Esse é o caminho que não tem volta, né? A ciência moderna trabalha com abstração, tá? É isso que ele está falando, mas vamos entender, vamos fazer uma reflexão a respeito disso. É muito importante que você entenda, tá? Vamos lá, então. Vamos para a nossa telinha. A ideia, então, é tentar refletir um pouquinho a respeito de vamos fazer um estudo de caso aqui. Vou pegar um exemplo, né? Por que eu tinha dificuldade em entender cálculo integral na faculdade, né? Eu acho que é isso que a gente vai tentar pensar a partir de agora, para pensar esse movimento do intuitivo ao abstrato. Bom, por que eu tinha dificuldade em entender o cálculo integral? Porque tentaram me ensinar de forma equivocada. Quiseram trazer concretude para algo que é, por essência, abstrato. Gente, antes de pegar aqui a citação do Bachelard, vamos ver como é que... Acho que todo mundo aprende assim o cálculo diferencial integral, né? E não é à toa que se aprende assim, porque os livros de cálculo trazem esse tipo de questão, né? Então, o que o livro universitário diz? Claro que aqui eu vou fazer só um resumo do resumo do resumo, mas a ideia do estudo do cálculo é mais ou menos essa daqui, ó. Então, se eu tenho uma curva complexa, né? Qual que é a ideia de fazer o cálculo da área dessa curva complexa, né? A ideia é recortar essa curva em pequenos retângulos, né? Essa é a essência do cálculo, de modo a que essa cota aqui, né? Essa cota da largura do retângulo, que eu vou chamar de x, né? E o delta x tenda a zero, né? E aí
o que acontece? Para eu saber a área dessa figura, eu preciso colocar vários retângulozinhos com ΔX tendendo a zero, e aí eu somo essas áreas, né? Somo essas áreas dentro de um certo domínio e acho a área debaixo da curva. Essa é a essência por trás do cálculo estequiométrico quando ensinam a gente lá atrás, né? E aí, vocês vão dar risada da minha cara, né? Mas eu tenho que abrir meu coração para vocês. Quando o professor me ensinou uma coisa desse tipo na aula, pensei comigo, tá, entendi. Ok, é bem interessante, né? Você não é um quadrado. Um quadrado, para calcular a área do quadrado é simples, é essa cota vezes essa, né? Não tem erro. Agora, quando você pega uma figura toda enrolada, né? É interessante essa ideia de dividir ela em pequenos retângulos bem fininhos, calcular a área de cada retângulo e somar depois essas áreas, que dá a área da curva. Tá. Aí eu pensei, quando o professor explicou isso na primeira aula, pensei, na segunda aula o professor vai trazer os retângulos para a gente fazer, né? Ficar recortando, bababá. É para dar risada, né? Mas eu juro que eu pensei isso, gente. Juro que eu pensei isso, que o professor ia botar uma série de retângulos, a gente ia calcular a área de cada retângulo e depois a gente ia somar essas áreas para dar a área debaixo da curva. Qual que é o problema desse tipo de explicação, né? O problema é estar tentando trazer concretude para aquilo que é, por essência, totalmente abstrato, né? Esse aqui é um esqueminha para fazer com que o aluno entenda, né? Uma historinha bonitinha para o aluno entender o que está por trás do cálculo integral. Mas quando você faz um estudo histórico desse tipo de coisa, isso não se sustenta, né? O legal de você fazer o estudo dos conteúdos de maneira histórica é que esse tipo de estudo nos permite captar a essência dos conteúdos, né? E a essência por trás do cálculo integral não tem nada a ver com isso. Me desculpe quem acha que tem, mas assim, eu penso diferente. Eu respeito quem pensa dessa forma, né? Aliás, eu estou falando uma coisa que vai na contramão, vai contra tudo que os livros falam, né? Os livros falam justamente isso. E eu estou falando que historicamente isso não se sustenta, né? E é isso que a gente vai tentar imaginar agora, pensando no Bachelard, tá? Então vamos lá para a citação do Bachelard. Vamos comendo pelas beiradas, devagarinho, a gente vai entendendo isso que o tio está falando, né? Olha lá, citação do Bachelard. Ele diz o seguinte, numa determinada parte do livro. Ele fala assim: consideraríamos o ano de 1905 como o início da era do novo espírito científico, momento em que a relatividade de Einstein deforma conceitos primordiais que eram tidos como fixados para sempre. A partir dessa data, a razão multiplica suas objeções, dissocia e religa as noções fundamentais, propõe as abstrações mais audaciosas. Olha, ele fala em abstrações, né? Ideias das quais uma única bastaria para tornar célebre um século, aparecem em apenas 25 anos, sinal de espantosa maturidade espiritual, como por exemplo a mecânica quântica, a mecânica ondulatória de Louis de Broglie, a física das matrizes de Heisenberg, a mecânica de Dirac, as mecânicas abstratas e em breve as físicas abstratas que ordenarão todas as possibilidades de experiência. Bom, o que ele está trazendo aqui para a gente, né? Ele está falando de abstração o tempo todo e ele está falando das novidades da época, né, que usam uma matemática extremamente abstrata,
né? E aí, gente, é isso que é muito legal de entender. A abstração matemática é fundamental para ampliar o pensamento, né? Isso é, assim, sensacional de entender. Não tem nada de concreto no processo de abstração, e a abstração é fundamental para ampliar o pensamento. Vou dar um exemplo, né? Então, vamos vir aqui para a folhinha, para que você entenda o que o Bachelard está falando. Olha lá que legal, né? Olha que bacana. Olha, então, vocês já ouviram falar em semiótica? Eu vou falar brevemente, tá? Vamos comendo pelas beiradas. Mas a semiótica é uma área do conhecimento que estuda a construção de significado, né? Explora o estudo dos signos, da notação, né? Da simbologia como parte significativa das comunicações, né? É uma área que estuda a notação. Então, e aí se a gente vai para a definição, né? Semiótica, ótica da ideia de ver, semi da ideia de ver pela metade, né? Então, isso nos leva a pensar na ideia de sutileza, né? A semiótica estuda coisas que não são muito escancaradas, aquilo que não está escancarado, está na penumbra, é sutil, e é isso que a gente... Bom, você pode pensar semiótica aplicada à propaganda, a uma série de áreas, né? É uma área que está se expandindo muito hoje em dia, mas assim, vamos pensar semiótica com relação à matemática, tá? A simbologia matemática. Então vamos fazer uma continha, ó. Aqui, ó, 17 vezes 39. Vamos fazer essa conta juntos? Olha lá, 9 vezes 7, 63. 9 vezes 1, 9. Mais 6, 15. Bota um maisinho aqui. 3. Vamos fazer com corzinha diferente, bem bonitinho, né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. Passo um traço. 3, 6, 6. Que legal, professor. Fizemos a continha. Vamos fazer ela de novo? Muito bem, vamos fazer 17 vezes 39 de novo. Então tá lá. Só que agora com notação hindu-arábica, tá? Hindu-arábica não, com notação romana. 17 vezes 39. 39. Vamos lá? Pode começar. Faz aí na sua casa. Não conseguiu não? Pois é, eu também não. O que eu estou mostrando aqui para você, gente? Eu estou mostrando que essa notação é semioticamente estéril para fazer conta. Essa é uma notação de registro. Ela não funciona para fazer conta matemática, né? O que o tio falou? Que a abstração, a linguagem, né, ela permite ampliar o pensamento. Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar nesse número aqui, 663. É um número gigantesco, né? Quantas vezes você já trabalhou efetivamente com 663 coisas, né? Eu nunca. Aliás, nós que somos homens, intelectualmente falando, a gente trabalha com uma coisa de cada vez. Então, para o nosso cotidiano, o número que a gente deveria conhecer seria somente um, né? Eu conheço um. Dificilmente você trabalha com duas coisas ao mesmo tempo, né? Então é muito curioso perceber isso, né? Se você
pegar certas tribos indígenas, eles não sabem o que é o número 663. Sabem contar no máximo até 10, um pouquinho mais que isso. Porque, vamos combinar, para que você vai precisar de um número desse tipo? Né? O desenvolvimento matemático tem a ver com o desenvolvimento da civilização. À medida que a civilização vai aumentando em complexidade, a matemática automaticamente precisa melhorar também, né? Então, em um dado momento da história, houve a necessidade de se criar uma linguagem capaz de produzir coisas extremamente complexas, né? Números extremamente complexos, ok? Onde a notação indo-arábica não consegue. Então percebe o que é a importância da abstração, né? Da linguagem para ampliar o pensamento. É isso que o Bachelard está falando lá. Se você fica só no concreto, no intuitivo, naquilo que intelectualmente é difícil de entender, né? Você não amplia a sua capacidade de pensamento, né? E é muito maluco isso, porque é contextual, né? A linguagem matemática só se desenvolve por questões de contexto. Eu não vou saber historicamente o processo dessa mudança de linguagem para a notação indo-arábica. Vou dar um outro exemplo, né? Esse daí eu já ouvi falar. Por exemplo, professor, por que cargas d'água a gente usa a tal da equação do segundo grau? Como é que surgiu a equação do segundo grau? Né? Isso tem a ver com partilha de terra, né? Percebe? Isso tem a ver com a complexidade que se dá, que se tem dentro de uma sociedade. Se você vive numa tribo indígena, onde não existe partilha de terra, não existe patrimônio que passa de pai para filho, se você tem uma sociedade organizada de uma maneira muito simples, esses problemas não aparecem, né? Mas em um determinado momento da sociedade houve uma questão relacionada à partilha de terra, em que teve que haver um desenvolvimento matemático que chegaram numa equação de segundo grau, né? Então é interessante perceber que à medida que a sociedade vai aumentando em complexidade, ela vai carecendo de novas ferramentas mais complexas, né? E a matemática é uma linguagem que, à medida que o tempo vai passando, vai aumentando em complexidade, né? Vou dar um outro exemplo aqui, só para você ter uma ideia, né? Então, à medida que a sociedade foi aumentando em complexidade, as contas vão ficando mais complicadas, certo? Então, em algum momento, alguém caiu numa conta parecida com essa daqui, ó. Claro que eu estou exagerando, tá? Mas 81 elevado a 13 mais 27 elevado a 19 dividido por 3 elevado a 123, né? Olha só que louco, né, gente? A notação indo-arábica não resolve esse tipo de conta. Até resolve, você fica 15 anos da sua vida tentando resolver essa conta, né? Então, à medida que a sociedade vai aumentando em complexidade, ela vai exigindo coisas, ferramentas, né? Contas mais complexas. Então, como é que eu resolvo isso? Olha que legal, gente. É legal entender essas coisas. Em algum momento, alguém desenvolveu uma linguagem altamente abstrata que resolve esse tipo de situação. Qual que é o valor dessa conta? Não sei, eu só sei que o valor é igual a X. Vamos botar de roxinho. Qual que é o valor dessa conta? Não sei, o valor é igual a X, né? E o que eu posso aplicar dos dois lados? Eu tenho uma equação, né? Qual que é o valor dessa conta? Não sei, igual a X.
à medida que eu tenho uma igualdade, eu tenho uma balança, qualquer coisa que eu fizer dos dois lados está ok, não é? Então, alguém inventou uma linguagem chamada logaritmo, que eu não vou entrar nela, né? Daria para a gente ficar aqui discutindo o que está por trás do logaritmo, mas o fato é que essa linguagem que foi inventada, ela traz consigo uma série de propriedades, né? Do cai-cai, né? Que permite, então, se isso aqui cair, né? Facilitou pra caramba, né? Ó, eu acho uma base comum aqui, né? Então, se eu tenho aqui e essas propriedades, todas elas são deduzíveis, tá? Todas essas propriedades dos logaritmos são deduzíveis por meio dos números. Você para, pensa, olha, você vê, putz, que legal, que sacada, né? Eu tenho uma linguagem que me permite resolver uma conta muito maluca, né? Muito doido isso. E aí, olha só que legal, quando eu tenho um logaritmo, né, que serve para resolver contas muito complicadas. Por quê? Porque a sociedade foi ficando mais complicada, eu fui caindo em contas mais complicadas. Frequentemente eu começo a cair em contas mais complicadas ainda e o nível de abstração vai aumentando cada vez mais. Vou dar um exemplo. Quem já fez qualitativa deve ter percebido, frequentemente a gente cai numa conta assim, ó, log de x é igual a meio, tá? Então quem já fez quali está trabalhando lá com tabelinha de equilíbrio, pH, papapá, e frequentemente você cai numa conta assim, log de x. Então percebe? A gente está trabalhando com fenômenos complexos, né? Então você cai assim, log de x é igual a meio. Como é que a gente resolve essa conta, né? Para tirar o log daqui eu preciso isolar x. Para tirar o log daqui eu levo os dois lados por 10 elevado ao que está aqui, né? Então fica assim, x é igual a 10 elevado a meio. Ó que maluco, gente. Eu criei uma linguagem para resolver contas complexas, né? Porque a sociedade aumentou em complexidade. E aí, usando essa linguagem, em algum momento eu caio numa conta altamente abstrata. Vocês já pararam para pensar o que significa 10 elevado a meio? Hein? Ó, é muito intuitivo entender o que é 10 elevado a 1, o que é 10 elevado a 2, o que é 10 elevado a 3, o que é 10 elevado a 1? É ele mesmo. O que é 10 elevado a 2? É 10 vezes 10. O que é 10 elevado a 3? É 10 vezes 10 vezes 10. Então, isso é extremamente intuitivo. Agora, 10 elevado a meio é um número inconcebível, né? Difícil de entender, né? Que exige um grau de abstração muito grande para entender. É abstrato, não é intuitivo. Percebe que a realidade matemática, à medida que a matemática vai aumentando em complexidade, a sociedade vai aumentando em complexidade, vai exigindo uma matemática mais complexa, né? E essa matemática vai se distanciando do intuitivo, do concreto, indo em direção ao abstrato, a abstração pura. E o que o Bachelard está falando lá naquela citação que a gente mostrou? Ele está falando que as físicas novas, as mecânicas novas, elas são todas abstratas, usando uma matemática extremamente complexa e abstrata, que foge do cotidiano, que foge do intuitivo, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para a gente, né? A matemática matricial, que você coloca lá dentro de uma caixinha, uma porção de números, né? Fica lá fazendo umas continhas para lá e para cá, papapá. Essa matemática, ela surgiu a partir, quando você vai olhar historicamente para o surgimento dela, a partir de um sistema de equação, né? Então você pega, sei lá, um sistema de equação, x mais y é igual a 5, 2x mais 3 é igual a 7. Estou viajando, tá? Inventei agora esse negócio, né? Em algum momento, alguém na história, que eu não vou lembrar quem, eu tenho isso em algum registro,
alguém percebeu que se jogar isso aqui numa caixinha e pegar esses números, né, e botar dentro de uma caixinha e fazer lá uma série de multiplicação, não sei o que, sai o resultado. Claro que não foi bem assim, tá? Eu estou exagerando, né? Mas isso é fundamental porque, quando eu estou trabalhando com equações, com sistemas de equações de duas variáveis, ok, você faz por sistema. Quando eu estou trabalhando com 3, já fica difícil pra caramba fazer com sistema de equação, mas ainda dá. Com 4, eu não me lembro de ter feito alguma vez com 4, já não dá. Acredito eu que não dá, né? Mas se der também, o camarada fica 6 meses fazendo. Com 5 já não faz, né? Com 6 menos ainda, com 7, com 30, sistemas de equações com 30 variáveis não dá para fazer, é impossível, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a criação do sistema matricial permitiu o homem a resolver problemas naturais com N variáveis. De que forma que eu resolvo problemas naturais com N variáveis? Por meio de uma caixinha mágica, né, chamada matriz. Por quê? Porque alguém percebeu uma propriedade num sisteminha de equação simples, em algum momento. Poxa, se funciona para uma equação simples com 2 variáveis, vai funcionar com 3, com 4, com 5, com 6, com 50 variáveis. E eu consigo deduzir essas coisas todas, né? É só trabalhar com cartas marcadas. Eu já sei qual é o valor de x, eu já sei qual é o valor de y, valor de z, valor de w, né? E aí eu proponho uma série de equações aqui, e faço a brincadeira das bolinhas para lá e para cá, papapá, e magicamente sai a resposta. É muito maluco isso. Claro que eu estou simplificando tudo, né? É só para a gente ter uma ideia de como é que as coisas funcionam. Então, é muito maluco entender isso. Entender que o pensamento científico tem que vir necessariamente em direção à abstração. A abstração amplia o pensamento. Se eu fico só na notação romana, eu não consigo fazer conta, eu não consigo entender o número 663, porque na vida cotidiana você nunca vai trabalhar com esse número, pelo menos não lá na selva, que o índio tem, né? Nós homens também não trabalhamos com esse número, nós não sabemos, é um número infinito para nós. As mulheres sim, as mulheres são ótimas para trabalhar com 10 coisas, 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós homens não, eu sou incapaz de trabalhar com um número acima de 1, né? Então, gente, falei, comi pelas beiradas, mas não ataquei diretamente o problema, né? Eu só introduzi a questão. A ideia agora é pensar o cálculo diferencial integral a partir desses pressupostos, tá? Não vai dar para fazer isso agora, porque o vídeo já está com quase 29 minutos. Eu vou parando por aqui, continuamos no próximo vídeo. Beijo e até!